Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam bem-vindos ao programa O Santuário em Casa. Hoje continuamos a leitura e a reflexão sobre a exortação apostólica de Lex T. do Papa Leão XIV. Vamos juntos acompanhar os números 16 a 19 para que possamos melhor compreender e viver a fé da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Agradecemos a todos vocês por nos acompanhar nessa jornada de fé e evangelização. Que a palavra de Deus nos ilumine e nos transforme. Vamos iniciar nosso momento invocando a Trindade Santa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos com a serva de Deus, Madre Leônia. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria. Vem, Espírito de conselho. Vem, Espírito de inteligência. Vem, Espírito de fortaleza. Vem, Espírito de ciência. Vem, Espírito de piedade. Vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti. Dispõe-nos à Tua influência, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras. Ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração dos homens, na boca dos homens, nos olhos dos homens, nas mãos dos homens. Manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Deus escolhe os pobres. A opção pelos pobres. Deus é amor misericordioso e o seu projeto de amor, que se estende e realiza na história, é primeiramente o seu descer e vir estar entre nós para nos libertar da escravidão, dos medos, do pecado e do poder da morte. Com um olhar misericordioso e o coração cheio de amor, ele dirigiu-se às suas criaturas, preocupando-se com a sua condição humana e, portanto, com a sua pobreza, precisamente para partilhar os limites e as fraquezas da nossa natureza humana. Ele mesmo se fez pobre, nasceu segundo a carne como nós e reconhecemo-lo na pequenez de uma criança recostada numa manjedoura e na extrema humilhação da cruz, onde partilhou a nossa radical pobreza, que é a morte. Por isso, compreende-se bem porque se pode falar também teologicamente sobre uma opção preferencial de Deus pelos pobres. Uma expressão que surgiu no contexto do continente latino-americano, em particular na Assembleia de Puebla, mas que foi bem integrada no sucessivo magistério da Igreja. Esta preferência nunca diz respeito a um exclusivismo ou a uma discriminação em relação aos outros grupos, que em Deus seria impossível. Ela pretende sublinhar o agir de Deus, que por compaixão se dirige à pobreza e à fraqueza da humanidade inteira e que, querendo inaugurar um reino de justiça, fraternidade e solidariedade, tem particularmente a peito aqueles que são discriminados e oprimidos, pedindo-nos também a nós, sua Igreja, uma decidida e radical posição em favor dos mais fracos. Nessa perspectiva, compreende-se as numerosas páginas do Antigo Testamento, nas quais Deus é apresentado como amigo e libertador dos pobres, aquele que escuta o grito do pobre e intervém para o libertar. Deus, refúgio dos pobres, por meio dos profetas, recordemos de modo particular Amós e Isaías, denuncia as iniquidades contra os mais fracos e exorta Israel a renovar o culto a partir de dentro, porque não se pode rezar nem oferecer sacrifícios quando ao mesmo tempo se oprimem os mais fracos e pobres. Desde o seu início, a Sagrada Escritura manifesta com grande intensidade o amor de Deus através
da proteção dos mais fracos e dos menos favorecidos, a tal ponto que, em relação a eles, se poderia falar de uma espécie de fraqueza de Deus. No coração de Deus ocupam lugar preferencial os pobres. Todo o caminho da nossa redenção está assinalado pelos pobres. Jesus, o Messias pobre. Toda a história do Antigo Testamento sobre a predileção de Deus pelos pobres e o desejo divino de ouvir o seu clamor, que evoquei brevemente, encontra em Jesus de Nazaré a sua plena realização. Na sua encarnação, ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo ao manifestar-se identificado como homem. Nesta condição, realizou a nossa salvação. Trata-se de uma pobreza radical, fundada na sua missão de revelar a verdadeira face do amor divino. Por isso, São Paulo pode afirmar com uma das suas maravilhosas sínteses: conheceis bem a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por vós, para vos enriquecer com a sua pobreza. Com efeito, o Evangelho mostra que esta pobreza abrangia todos os aspectos da sua vida. Desde a sua entrada no mundo, Jesus experimentou as dificuldades relacionadas com a rejeição. O evangelista Lucas, narrando a chegada a Belém de José e Maria, já próxima do momento do parto, observa com pena não haver lugar para eles na hospedaria. Jesus nasceu em condições humildes. Logo após o nascimento, foi recostado numa manjedoura e, pouco depois, os seus pais fugiram para o Egito para salvar-lhe da morte. No início de sua vida pública, foi expulso de Nazaré, depois de ter anunciado na sinagoga que se cumpria nele o ano da graça, no qual os pobres se rejubilam. Não houve um lugar acolhedor nem sequer no momento de sua morte. A fim de ser crucificado, levaram-no para fora de Jerusalém. É nessa condição que se pode resumir claramente a pobreza de Jesus. Trata-se da mesma exclusão que caracteriza a definição dos pobres. Eles são os excluídos da sociedade. Jesus é a revelação deste privilégio paupérrimo. Ele apresenta-se ao mundo não só como Messias pobre, mas também como Messias dos pobres e para os pobres. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final do nosso programa O Santuário em Casa. Agradecemos a Deus por nos ter reunidos em oração e reflexão. Pedimos que a exortação apostólica de Lex GT continue a inspirar nossas vidas e a nos guiar no caminho da santidade. Que a intercessão da serva de Deus, Madre Leônia, e de Nossa Senhora nos acompanhe sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se
se expressar, enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.